11 horas, 4 minutos. Estamos iniciando pela nossa NBC FM 98.3, a rádio da comunidade, agenda esportiva. Hoje uma agenda esportiva especial. Já já eu vou divulgar quem está aqui ao meu lado, hein? Inclusive com direito a presentes para o Bi. Que legal! Programação do ginásio Paulo Roberto Martins. Teremos também agenda de sábado lá no Complexo Mituba. Jogos que antecedem a grande festa da decisão do campeonato Interempresas. Nos veteranos, eu anunciei, e o Municipal Divino, lá de Jaguaruna, confirmou com o MEC para jogar neste sábado lá no estádio Abílio Lima. Então, um abração para o meu amigo Batista. Teremos neste sábado, lá no Macacu, capital do Siriú, que faz fronteira com a Gamboa, MEC Divino, lá de Jaguaruna. Receba bem esses caras, hein, meu cara? É isso aí. Prazer em receber. Já já eu vou falar. Eu não vou me anteceder, não. Eu vou para a programação do ginásio Paulo Roberto Martins para esta sexta-feira, que traz para logo mais às 18 horas a galera da Incor. É futsal com um pouquinho de qualidade. Não ganha do É Nóis, mas deixa para lá, Bi. 19 horas chega o Primos Bomba. Esse time é bom, hein? Treino preparativo para o Citadino 2025. Às 20 horas, o Independente do meu amigo Peixe. 21 horas, é a galera da oração, sem briga, tudo calmo. Testemunhas de Jeová. E às 22 horas, fechando a minha programação, futsal de pouca qualidade também, Maria. Não é igual É Nós, não. Pouca qualidade. E sábado teremos no Complexo NB a grande festa do final do campeonato Interempresas. E a programação, assim passou meu amigo André Mastercell. Bi, o que vai anteceder a grande decisão? Às 10 horas da manhã, jogo festivo, Família da Fran, é o feminino. 18 horas teremos Arsenal, que não é o Arsenal do meu amigo e pelo qual eu sou fã, futuro camisa 5 do Flamengo, o Arsenal do Jorginho, contra Fertilizantes em Mituba. 19 horas, a disputa do terceiro lugar, Interempresas, Fosfeia contra Incor. E às 20 horas, ingresso só na mão dos cambistas, hein? Para a grande decisão. Não, às 20 horas nós teremos Desafio X1, Leozinho versus Jesus, lá de Garopaba. E às 20h30, sim, a grande decisão do Interempresa, ILP Madeireira Freta contra Ogmo Serra Morena. Que jogo, que festa, hein? Então, parabéns aí ao meu amigo André Mastercell, que falou o seguinte: Bi, hoje, sexta-feira, às 19 horas, Rachão João contra o Jonathan do Presida. 19 horas e 30 minutos, Rio Duna versus Snack. 20 horas, Flá Resenha contra o Resenha Clube. E às 20 horas e 30 minutos, Pinheirinho contra o Lenheiros. A lenha vai pegar. Galerinha, aqui, quem participar da agenda esportiva hoje, através do meu WhatsApp ou através do nosso telefone 33560595, vai levar R$50 de presente, de compras ali da Doce e Sabor. Agora vamos para o que interessa. Em 2010, final da Copa da África, onde o grande volante era o italiano Schweinsteiger, cara eleito pelos jornais como o grande passador, e eu recebo 2 meninos, eu tive o prazer de receber 2 garotos de 15 anos aqui nos estúdios da NBC FM. Na época, fazia mesa para mim, o então presidente da NBC, o João Mário, e disse: Bi, abre um espaço para Jorginho e Mercinho. Eu disse: claro, vamos os garotos entrar. E ali ficou. Eu já tinha uma amizade com o Mercinho e um menino humilde chamado Jorginho. E com aquele sonho na bagagem de deixar sua mãe, sua família e partir para a Itália em busca de uma carreira marcante que hoje o torna um dos melhores volantes do futebol mundial. E é com muito prazer que hoje recebo
além de minha craque do futsal, ô Toninho, outro dia a bola era dela. Não passaram a bola, ela pegou a bola e vou para casa. Acabou o jogo, a bola era dela. Leva a bola e ainda não quer jogar? Não estava passando para ela, que era a craque do time, era ela? Ela e a Kátia. A Kátia está na escuta. Então, estou recebendo a incentivadora, a empresária desde criança desse cara chamado Jorge Luiz Fredo. Maria, bom dia. Que prazer, que alegria ter você aqui ao meu lado. Um dia tão especial, esta sexta-feira, marcante para a agenda esportiva. Bom dia, Bi. Bom dia a todos os radiovintes da NBC FM. Obrigado pelo convite, né? Estou aqui com alegria e só não faz pergunta difícil, Bi. Não vou fazer pergunta difícil. O que eu quero perguntar para uma mãe, como fica o coração de uma mãe ao saber que o menino de 15 anos vai deixar o seu país para buscar sorte no futebol, lá num país que a gente então não conhece, mas que na época foi um país marcado por grandes jogadores, Careca, Maradona, Zico, Toninho Cerezo, Pirlo. Então era o grande, como é que eu vou dizer para você? Era o país do futebol, era a Itália. Verdade. Era a Itália. Verdade. E teu filho estava indo para o Hellas Verona, com a 3ª divisão. Uhum. Então conta um pouquinho. Ele já foi com esse pensamento? Ele já tinha alguma coisa encaminhada? Você que é mãe sabe tudo mais do que nós. O que queremos saber de você? Bi, o Jorginho tinha de 13 para 14 anos, né? Ele foi convidado, mas de Imbituba foram 12 meninos, né? Que participaram de um projeto de um italiano ali em Guabiruba, ali para dentro de Brusque, ali para aquele lado ali. E eles ficaram 2 anos num alojamento com 50 meninos de todo o Brasil. Entendeu? Então ficaram ali 2 anos passando trabalho, tomando banho frio, comendo comida requentada de 3, 4 dias. Foi um período muito difícil, meu filho. Ele ia fazer 14 anos quando ele colocou uma mochilinha nas costas e disse: "Estou indo, mãe." Eu tenho certeza, meu filho? Tenho. A mãe não vai me impedir, né, mãe? A mãe não vai me impedir, não, meu filho. Vai. Então foram 2 anos bem, bem complicados. Aí dali foram selecionados alguns, né? Desses 50, alguns passaram nesse período, e ele foi um dos escolhidos. De 15 para 16, ele foi para a Itália, só com a coragem, sem um centavo no bolso. E ele chega na época do inverno, onde na Itália verdade. 10 graus abaixo de zero, até porque o Nápoles, onde ele estava, o Hellas Verona, era o norte. Era mais Itália, frio, né? é mais frio, Era mais frio. Verona é mais frio do que Nápoles. Bem mais. Bem mais, né? E quem tinha vontade, quem saiu, quem deixou os pais, quem deixou seu país para vencer, tinha que acordar de manhã para os treinos. Nossa. E acabou, né? Nossa. Meu filho foi muito perseverante, sabe, Bibi? Meu filho foi muito perseverante. Ele passou muitas dificuldades lá. Eu tô falando como mãe, né? Ver um filho. A minha mãe brigou. Como é que tu vai deixar uma criança de 15 anos ir para o outro lado do mundo sem dinheiro, dependendo dos outros para comer? Eu disse: mãe, é o sonho dele. É o sonho dele. Eu vou deixar, se não der certo, eu dou um jeito de buscar meu filho. Mas é um sonho dele, eu não vou impedir. Então ele passou bastante dificuldade lá também. Foi indo, e graças a Deus. Como ele chega ao Hellas Verona? Ele foi para a base do Verona, né? Ele foi direto para a base e sempre... Porque ele nunca teve muito corpo, né, Bi? Ele sempre foi muito franzinho. Sempre foi. Então, como diz ele, mãe, lá eles me pegaram nos pés e a cabeça e me puxaram para dar uma esticada. Porque ele era pequeno, ele não tinha corpo. Tipo Zico. Mas os clubes fazem esse tipo de trabalho, faz. Sim. O Zico foi considerado um deles. O Zico era outro. Então, ele chegou lá, como diz outro, né, bem por baixo, né? Foi para a 3ª divisão, ficou no banco direto. Depois o Mandorlini, o nome desse, eu nunca vou esquecer. Ele deu uma chance para o Jorginho ser meio campo, e era um jogo importante.
Então, criticaram. E ele foi um dos grandes incentivadores e puxou o Jorginho pro titular e, né, teve outros problemas, dificuldades e, como dizia ele, mãe, tem que ser forte aqui. Então, mas tá, não é só ser forte, porque se fosse o Maguila no lugar dele, teria vindo embora no outro dia. Ele, além de ser forte, além deles verem um menino franzino, eles viram uma palavra chamada talento. Isso, verdade. E foi o que fez o teu filho chegar aonde ele chegou hoje, foi o talento. Porque ninguém, principalmente no futebol, na política sim, em outras áreas sim, mas no futebol você tem que apresentar. Se você não for bom, você volta. Verdade. É aquilo que você falou, era uma peneira. E para passar numa peneira só passa o que é bom. O que é ruim fica em cima. Entendeu? Verdade. E ele leva sorte pela categoria, pela vontade dele. O Hellas Verona fica 1 ano ou 2 na segunda divisão e vai para a elite. Né? Sim. No Hellas Verona ele passou por algumas fases, foi emprestado para outro time para ganhar mais experiência. Sim. Ele ficou 6 anos em Verona. Certo. 6 anos. 6 anos em Verona. 6 anos em Verona. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual a importância de Maurício Sarri na vida do Jorginho? Muito Sarri. Também deu muita oportunidade para o Jorginho, sempre confiou muito, ele disse que era o homem dele de confiança no meio de campo. Sim. Ele dizia isso. Sabe por quê? Porque o Maurício Sarri, até então, leva ele para o Napoli. E quando o Chelsea contrata o Maurício Sarri, quem ele leva? Jorginho. Entendeu? Então dá para ver que era o cara de confiança dele. Onde que eu perguntei qual a importância desse empresário muito. Na vida do teu filho. Muito importante o Sarri, é verdade. E hoje a gente vê um Arsenal sem Jorginho. Nós vimos o Arsenal terça-feira passada, com o Sack, com o Rafinha, mas sem aquele passador do meio-campo. Então não adianta, com o Pietro. Então você vê que ele tem um ataque, mas a falta que faz você ter aquele meio-campo, aquele cara que faz a bola. O time tem que ter meio de campo. Senão, como é que vai chegar a bola para os atacantes, gente? Tem que ter. Os jogos que eu vi do Jorginho, de alto nível, né, tanto na seleção italiana quanto no Chelsea, principalmente, né, ele lembra mais ou menos semelhante, né? Não vai ser igual, porque nunca vai ser igual. Sempre um é diferente do outro. Sim, sim. Toninho Cerezo. Ele joga ali atrás, mas está presente em todo canto do campo. Ele oferece opções para quem está com a bola. Quem está com a bola, ele oferece opções de jogada, que ele se apresenta sempre e organiza. Ele vem de trás organizando o time, tocando ali, fazendo fulano jogar, fazendo ciclano jogar. E isso aí me lembrou do Toninho Cerezo. Me lembro do Toninho Cerezo. Eu gostava muito do Toninho Cerezo pela versatilidade. Ele se apresentava lá, a bola ia para lá e se apresentava aqui. Dava opção para quem estava com a bola. Só que o Jorginho leva outra vantagem. Tanto que ele bateu recorde em 90 minutos com 158 passes certos. Aí ele que se apresenta. Ele não é daquele jogador que fica escondido. O Bi pegou a bola, ele chega, se apresenta para o Bi. Dá opção de jogada para o Bi. Esse que o jogador do meio campo ele tem que ter esse entendimento. Senão... não tem que ter só perna, né? Tem que ter inteligência. Tem inteligência. Não. Só perna não resolve. Tereza, no meio campo, a inteligência se sobressai, cara. Talento, claro, tem que ter o talento para poder jogar, mas a inteligência faz com que ele realmente brilhe muito mais. Beleza, garotão! 11 horas 18 minutos. Eu vou para a MAC Contabilidade e Assessoria. Há mais de 20 anos de experiência em contabilidade, assessoria empresarial, MAC Contabilidade e assessoria, claro. Sucesso do seu negócio é nossa prioridade. Aberturas e encerramentos de empresas, regularização de CNPJ, impostos de renda, serviços contábeis que descomplicam as obrigações de sua empresa. MAC Contabilidade e Assessoria, Rua Manuel Geraldino Carvalho, número 65, lá no bairro Ibiraquera. A direção é do Gelson, mas a responsabilidade é do contador Antônio de Carvalho. Apoio cultural Metalon Ferragens, uma loja completa em produto de ferragens, fios elétricos, conexões hidráulicas, além de peças para portões e parafusos em geral.
ótimo e rápido serviço de teleentrega. Direção do Eduardo Tizen, 996-698770. Metalon Ferragens, na Cônigo Itamar Luiz da Costa, ao lado do restaurante do Jânio Lanches. Quando eu estou no meio de uma botafoguense e de um vascaíno. Aí, Te vira, os caras não querem que o Jorginho venha para o Flamengo, né? Olha, eu não sei não. Do Flamengo ontem, eu vou te contar. Olha, o Flamengo jogou com o time B e fez a missão de casa. Pressionou o Botafogo, trouxe 3 pontos e vai decidir no Maracanã. Fez o que é correto. Mas o que é correto mesmo é o que o meu amigo Rosalvo está perguntando. E a pergunta que não quer calar, perante a nação flamenguista. Primeiro, a minha pergunta para a Maria. O que Jorginho Frelo e sua esposa estavam fazendo no Rio de Janeiro mês passado, minha querida? Você ria? Eles vieram passear, ela nunca esteve no Brasil. Certo. Ela é inglesa. Então, ele teve uma folguinha lá e deu um pulinho no Rio de Janeiro com ela. Ficaram 3 dias e depois ele voltou. Logo na cidade. Mostrar o Brasil. Né? Mas logo... Você logo não me no faz Rio, pergunta difícil, por favor. Logo no Rio, o Neninha pergunta o seguinte: bom dia, Bi, bom dia, Antônio, bom dia, Maria Tereza. Já posso comprar o manto sagrado com o nome de Jorginho? Não pode não, cara. Não pode, ela vai explicar por quê. Mas a Maria tem uma palavrinha aos nossos ouvintes. Deixa com você, minha querida. Não, eu tenho 2 brindes do Arsenal para sortear entre os radiovintes da NBC FM, tá bom? Então, o primeiro que ligar para o 33560595 pode mandar uma mensagem para aqui também. Ou mandar mensagem no meu celular, vai ganhar esses 2... Não, vai ganhar um brinde. E depois nós vamos sortear o outro, tá bom? Isso. Tá. O Neninha falou o seguinte: o único cara de Imbituba que tem um muro todo pintado, dizendo várias vezes aqui que é Flamengo. Pois é, Neninha, mas o dizer não é querer. O futebol, ele te dá opções de você escolher um meio de vida e um futuro para os teus filhos. Até porque se existe algo que tem uma carreira curta, chama-se futebol. Eu tiro pela Maria. A Maria iniciou nas categorias de base do time da Simone aqui no Oriental. Ela pensa que eu não lembro. Verdade, gente. O que eu joguei ali naquele Ferreirão. Naquele Ferreirão, isso mesmo. Ai, que tempo bom. Hoje encerrou a carreira, tá aí, ó, jogando no time da Kátia, que faz... É só fazendo a apresentação, Bi. É, só se apresentando. Mas se não passar bola, ela leva. Bi, quando você disser a cabritinha, ela já sabe quem é. TT, sempre martelando aqui. O que se passou na sua cabeça em deixar o Enós 10 minutos sem bola? A gente sabe quanto o time da TT está ganhando só pelas reações dela na quadra. E reina e fica parada. Ô, Maria, explica. Bem que eu assisto tudo isso, mas os meus ouvintes não, né? Mas eles observaram de forma diferente. Cada um tem um jeito de ver as coisas, né, Antônio? Então, olha para a mesma coisa, vê do seu jeito. Justamente. Eu sou muito competitiva. Eu não gosto de perder nem no par ou ímpar. Então, eu posso perder. Eu estou jogando, o meu time pode estar perdendo, mas eu quero empenho. Leva a sério. Eu quero que leve a sério. É uma brincadeira. Tanto, né, Maria? Eu posso perder, mas eu quero que as meninas se empenhem. Então eu brigo, eu xingo. Acabou o futebol, vamos tomar uma cervejinha. Não tem problema. Jogar baralho. Isso, adoro. Adoro que até choro, Marelinha. Fico me incomodando até tarde com a mesa na rua, jogando cacheta. Abafa o caso. É brincadeira, né? O Bi é nosso parceiro, né, Bi? Eu quero e estou participando. Então, já que você mandou, primeiro prêmio vai para a sua amiga Kátia. Ai, cabrita, como tu és. Então, tem mais um prêmio do Arsenal aqui, um oferecimento da mãe do futuro jogador. Futuro jogador, né? Futuro jogador. Mamãe, já eu chego lá. O que aconteceu com o Mikel Arteta? Que de uma hora para outra ele tira o Jorginho do time. Coisas do futebol. Eu não quero dizer bobagem, mas eu tenho meu pensamento, vou ficar para mim, porque né, pode repercutir, mas olha, ele treina bem, ele comenta comigo.
Mãe, eu treino bem, tô na lista, chega na hora, me saca. Bem assim. Tá bem assim. descontente, meu filho, bem Bem descontente. assim. Quem conhece o futebol do Jorginho, quem Sim. conhece, Não, sabe que ele, eu assisti... ele tem um lugar ali. Não precisa jogar todos 90, não precisa jogar todos os jogos. Agora, deixar 4, 5 jogos, meu filho, fora. Ah, para, teta. Mas você sabe que Os próprios companheiros dele dizem, não entendo a cabeça desse técnico. Ele comenta, mãe, até os meus companheiros dizem, não entendo a cabeça desse técnico, te deixar fora 3, 4, 5 jogos. Mas nesse meio sempre tem isso, né? Sempre tem algum... bem isso assim. Tereza, e não esquece que esse vídeo, nós estamos gravando em vídeo, sim, sim. E isso vai para o YouTube e ninguém sabe onde é que vai parar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Maria Tereza. Edita, por favor, edita. Maria Tereza, Isabela Farias, estou ligadinha na rádio, ouvindo a Maria, mãe do Jorginho. Ela levou o 2º prêmio. Ah, parabéns. Vou deixar aqui na rádio. Vai ficar aqui na rádio. Da Cabrito eu entrego lá no Alto Arroio. Lá no Alto Arroio. Então, é o que eu não entendo, porque assim, ó, é muito fácil você entender o porquê que, às vezes, o Felipe Luiz tem opções no meio-campo. Tá? Nós temos o De La Cruz e temos o Alan, que o Flamengo pagou 9 milhões de euros na época, que foi muito, de reais, que foi muito dinheiro. Mas o Alan não vem correspondendo. Então, dá para tirar o De La Cruz. Tá? Só que você tem o Pedro, você tem o Saka e você tem o Rafinha. E essa bola não chega nos caras. E mesmo antes da contusão do Jorginho, ele já vinha sendo sacado do time. Sim. Tá. Eu tenho uma opinião própria. Também tem. O Arsenal já sabe que o Jorginho vai rescindir o contrato. Então, por que nós vamos... Está na hora da gente trazer alguém já para substituir ele. Sim. Entendeu? Sim. Então, eles já estão fazendo um planejamento para a próxima temporada sem o Jorginho. Sem ele, entendi. Sem o Jorginho. Entendi. E ele tá a fim de sair. Tá descontente por isso. Outra coisa, o diretor esportivo do Flamengo, Boto, ele deu uma entrevista onde ele e o empresário do Jorginho, João Santos, e o André Berta já se reuniram com o Arsenal, onde o Arsenal irá pagar a metade da multa, o Flamengo paga a outra metade, e o Jorginho, após o término da Premier League, vem para o mais querido se preparar para disputar o Mundial nos Estados Unidos. Aonde essa fonte é verdadeira? Não sei. De certeza não tem nada, gente. Tem proposta de times brasileiros, tem proposta da Juventus da Itália e tem uma proposta muito boa da Arábia. Então, ele tem dúvidas? Tem. Meu filho é casado, tem 3 filhos, então ele tem que pensar em tudo, né? Claro. A carreira é curta, ele tem que aproveitar agora as oportunidades, mas ele tem muita vontade de jogar profissionalmente. Ele falou, mãe, tenho muita vontade. E como eu tive no Rio, mãe, que energia boa me passaram. Invadiram as redes sociais dela e dele, hein? Dela e dele. A nação não é fraca. Tem previsão de contrato do Flamengo? Com o Flamengo? O Jorginho termina no final de maio. A proposta do Flamengo. O Flamengo dá 3 anos de contrato para o Jorginho, com 33 anos para jogar no país onde o Jorginho foi criado. Olha, entendeu? O toque de bola, então, é complicado. Que o Flamengo está jogando, o Jorginho se encaixa ali naquele meio. Com facilidade. Com certeza. Mas que conselho você daria, você como mãe, e que acompanhou toda a trajetória, claro, do filho, que sofreu de arrependimento de alguma coisa, teve arrependimento de alguma coisa, e outra coisa, aquele sofrimento chegou em algum momento, puxa, eu vou desistir, principalmente você como incentivo para o filho. E aqui você atribui isso aí? A garra dele, a vontade de jogar futebol? Ele não desistiu por vontade dele, porque ele passou um período lá na Itália, na Verona, que ele estava bem desanimado, porque ele levou uma rasteirinha do empresário, entendeu? Então ele ficou bem decepcionado. Mãe, eu acho que eu vou voltar. Não, meu filho, calma. Conversa aí com amigos, conversa com mais alguém, quem sabe trocando de empresário, né? Aí ele conheceu o Rafael, o goleiro do Verona na época, e o Rafael disse, não, vou conversar com o meu empresário, que é o João Santos, e está até hoje com o João.
Deu certo essa troca e as coisas foram melhorando. Mas o puxar tapete, isso em todo lugar tem, né? Tem. Tem até no futebol lá, tem até lá no Bi, lá no futebol, eles puxam o tapete da gente o tempo todo, né, Bi? Às vezes, Maria, às vezes. Não é sempre, não é sempre. Ainda bem que eu sou rápida, eu pulo. Esse aqui é o detalhe, é o detalhe. Ó, a Cida tá mandando um abraço para todos nós aqui, principalmente para a Tereza, hein? Obrigada. Beleza. E a Cida é a vencedora do meu sorteio, R$50 de compras na padaria Doce e Sabor. Cida, pode gastar lá até 50, torra tudo lá. Já eu não vou sortear para Maria, que o negócio dela é cachorro quente. Acabou o jogo do Enor, ela se reúne pro baralho e daqui a pouco o entregador chega. Mas é uma hora boa. É bom. Galera que está há 15 anos com o Bi, né? Barbaridade. Se brigamos, olha, se amamos. É muito bom. Assim, aquela horinha ali, aquela hora ali para mim é sagrada. Sagrada, né? Segunda-feira, agora domingo às 6, domingo por aí fora. Domingo às 6. Não, gente, é porque eu não tenho mais joelho, porque a cabeça ainda funciona, né? Se fosse, eu queria jogar todo dia uma partida de futebol. Desgaste, né? Desgaste. Eu tô com 60, gente. Eu já fui no médico, já bati ressonância, ele disse, não, a senhora não precisa nada de cirurgia, é só desgaste, a senhora joga futebol menos. Mas não dá, né? Bota uma joelheirinha e vamos embora. Beleza, garotona. Passa um gelol. Faz uma massagenzinha, a joelheira, vai embora. Essa é a Maria Tereza, a mãe de Jorginho Frelo, o cara que conseguiu acertar em 90 minutos 158 passes, o cara que é campeão da Premier League, um dos destaques da seleção italiana. Então não é fraco, menino. E que eu tive o prazer de ser o primeiro cara a entrevistar o Jorginho. Inclusive, fiquei chateado, não vou colocar o assunto em pauta. Quando o Jorginho volta, quando ele volta do Napoli, ele conversa com o Mário Júnior. Olha a humildade do garoto. Por isso que quando ele chegar aqui em Bituba, eu gostaria da presença da mãe e do Jorginho aqui, dos dois. Jorginho volta, já no Napoli, hein? E fala para o Mário Júnior, eu quero ir no Bi. Aí algo foi travado, entendeu? Mas eu deixo aqui no ar que mesmo no Napoli não foi só quando o Jorginho não era esse Jorginho Frelo. Quando o Jorginho vai para o Verona, ele vem na agenda esportiva e quando ele vem do Napoli passear, ele pede para o Mário Júnior para vir aqui no meu programa. Não sei o porquê que deu errado, mas algo deu errado. Mas o que não dá errado é Padaria Doce Sabor, localizado na Rua João de Carvalho, em frente ao Society do Penha. Doce e Sabor, aberto de segunda a segunda. Pães quentinhos todas as horas. Só não vendemos cachorro quente. Ai, que pena. Encomendas e tortas para o Dia das Mães. Sanduíche natural, aquele café. Então venha desfrutar tudo isso e muito mais na Padaria Doce e Sabor, que tem a direção dos filhos Elaine e Jean. Um abraço para a filhota Elaine e para o Jean. Lá em casa, minha mãe, a minha tia, a minha irmã, família grande, toda ligadinha, né? Todo mundo está ligadinho. Mas ninguém tem dinheiro para comprar um sítio. Por quê, Bi? Porque nós vamos alugar. Imobiliária mais tradicional de Bituba. Eu estou falando de Tomás Imóveis. Se você procura uma imobiliária competente para vender sua casa, apartamento, terreno ou sítio, entre em contato com a Tomás Imóveis pelo telefone 999-33-0100. Seja um corretor Tomás Imóveis, a imobiliária precisa agregar mais um membro à sua equipe comercial. Eu deixo um abração para o meu amigo Tomás, o cara da Tomás Imóveis. E lembrando que nos veteranos, ontem eu pedi, já que o time do Bandeirante de Florianópolis cancelou com o MEC, que é lá no Macacu, ali próximo a Siriú, aquelas praias, aquelas dunas lindas que só Garopaba tem, né? Coisa linda. E o time lá de Jaguaruna confirma com o MEC para estar neste sábado à tarde visitando o Abílio Lima. Eu só espero que não visite o Alambique. Porque o Alambique, Maria, olha, é coisa linda de se ver. Fui uma vez e a senhorinha disse assim, meu filho pode degustar. Barbaridade. Meu filho degustou todas. Deu trabalho para sair. 11 horas, 36 minutos. Então, hoje, a agenda esportiva, que tem o Bi na apresentação, Antônio Linhares, o campeão dos vinil. Esse é o cara do disco do vinil, né? Botava na vitrola e
Era o cara. Aqui em Nova Brasília não tinha um cara mais colecionador de disco de vinil do que Antônio Linhares. Hoje a gente tem o prazer de receber nada mais, nada menos do que a mãe de Jorginho Frelo, a Maria, falando um pouquinho da carreira do filho, falando do seu futebol, o porquê que deixou o É Nóis 10 minutos sem a bola. Tudo isso aqui na Agenda Esportiva. Ai, meu Deus. Então, Maria, de 1 a 10, qual é a oportunidade do filho voltar ao Brasil? Vamos para 8? Olha aí, ela se entregou. Ela se entregou. Vamos para 8, mas não é 10? Não quero me comprometer aqui, por favor. Se ele vier, meu Deus, eu não sou. Eu sou Jorginho, né? Meu time é Jorginho. Então, se ele vier para o Flamengo, eu vou virar flamenguista, vou no Maracanã gritar Mengo, Mengo. Ai, que bicha falsa. Mas as mães, todas as mães me entendem. A gente vai pelo filho. O Bi, eu vou lá torcer pelo filho, com Cátia certeza. Está falando o seguinte, o Bi, o que a Maria gosta é do meu butiá. Ai, gente, outro dia a gente estava jogando baralho na casa dela e ela tinha 1 litro bem curtido. Ô, Maria, eu e ela tomamos todo. Não fala. 1 litro de butiá, eu e a cabrita. Olha, sim. Muito bom, gente. Muito. Não, tava tudo certo. Muito bom aquele butiá, bem curtidinho da Kátia. Beleza, então. E o futebol, como você vê hoje esse disparo do futebol feminino, você que foi uma das incentivadoras, inclusive com escolinhas. Sim. Com escolinhas também, a Maria já foi dona de escolinha. Conta um pouquinho, Maria, da sua trajetória dentro do futebol amador. Ô, Bi, eu trago o futebol dentro de mim, porque o meu pai foi jogador amador, né? No Imbituba. Tadeu Freitas era um lateral. Sim. Hoje em dia, Tadeu Freitas. Tadeu Freitas era Tadeu chegou jogando no União. Jogou no União. Tadeu Freitas. Jogava bem. Pelo que eu escuto do pessoal. E hoje ele é falecido e ele teria muito orgulho do Jorginho. Nossa, quando eu jogava, ele ia me assistir. Vocês lembram da quadra da cerâmica? Ele ia lá me assistir, ele me chamava de Zico. Ele dizia, Zico, onde é que tu vai jogar? Onde é que tu vai jogar? Diz pro pai que o pai vai te ver. Meu pai dizia isso. Então, o Tadeu sempre foi boa praça. Boa praça, bom jogador. Eu sempre gostei muito de futebol. Eu amo futebol, de verdade. Então, desde pequena, as meninas queriam boneca. Eu queria uma bola para estar no meio dos meninos, brincando no meio da rua. Exato. Então, eu fui crescendo, fui jogando, joguei nesse Maruí todo, esses cantos de Imbituba, de Laguna. Olha, gente, eu joguei por aí tudo, futebol, gosto demais. Um dia, eu sei que eu vou ter que parar, mas aí eu não quero pensar nisso, que eu vou ficar triste. Você foi a grande incentivadora do Jorginho, talvez por amar o futebol, e desde 2 anos ele pedia bol, mãe. Mas você sempre levava ele junto? Sim, ele sempre. Eu tenho foto dele abraçadinho comigo. Eu estava olhando a enciclopédia do Jorginho, que tem como a grande incentivadora essa mulher que está aqui. A mãe, o pai. Ela que foi os dois no futebol para ele. Ele chutava pro alto, ela dizia, não, filho, tá errado. Na praia, depois dos 4 anos, eu comecei a levar na praia, quando eu tinha folga, e eu dizia, a mãe vai jogar para cima, eu quero que tu não deixe a bola fugir. Oi, mãe, vamos. Jogava bem alto, e ele com 4 anos. Eu queria que ele não deixasse a bola escapar. Então, esse domínio, nessas coisas, eu passei. Mas ele tinha dentro dele o amor pelo futebol também. Ninguém faz sucesso à toa, né? Ninguém faz sucesso de uma hora para outra, assim. Em termos de futebol, principalmente, exige muito a base. Sim, a base é importante, gente. A base é tudo. Eu concordo. Principalmente a base familiar. A base familiar. Ela, além de dar aquele conforto familiar também para ele, aquela tranquilidade para ele, mas não deixava ele fugir do futebol. Não. Tem jogos que a Maria não aparece. Eu pergunto a Maria. A Maria está na Inglaterra. Entendeu? Mãe é mãe. Ela dá um cheiro, né? Ela dá um cheiro. É uma mulher internacional. Se amanhã ele for para o Al-Hilal da Arábia Saudita, ela tá lá vestida de sheik. Ô, Kátia, essa foto nós vamos... Não vamos ter essa foto, não. Deixa o menino vir para o Brasil. Nada de Al-Hilal. Então, é isso aí. Você foi uma grande incentivadora. E a sua escolinha parou por quê?
Porque na época era o Souza, né, o treinador. O Souza ficou doente, bem doente. Aí ele disse, Maria, eu vou dar um tempo, cuidar da minha saúde. Eu disse, não tem problema, Souza. Aí os meninos não quiseram ficar parados, foram para uma escolinha, aí foram debandando, né? Porque o Souza é uma pessoa muito rígida com os meninos, né? muito bom. Então ali foram se dispersando, aí eu parei, né? Aí depois para juntar tudo aí é mais difícil. Bem mais difícil. Né? Aí foram, né? Agora em Bituba tem 4, 5, 6, meia dúzia de escolinha. Se tá todo mundo ajeitado, tá bom, tá tudo certo. Tranquilo. Ô, Maria, uma oportunidade para eles. Claro, imagina. Ô, Maria, em 1970, ao governo Sarney, onde eu não sei se foi o governo, o Toninho depois vai dar uma olhada para mim. Até quando o Pelé foi ministro do esporte, que até então era uma escravidão do futebol profissional. Por exemplo, o Zico jogou no Flamengo, só foi vendido para a Udinese quando o presidente Ducho de Abranches achou que deveria. Hoje, um moleque com 14 anos já tem o seu empresário. Já tem o seu empresário. Então, é onde que tem essa força de escolinhas hoje aí, essa força de empresários, mas no meio empresarial tem muito picareta também, né, Maria? Tem. Virou muito financeiro, muito mercenários do futebol. Exato. Hoje os clubes são empresas. Então, a empresa o que quer? Lucro. Tem menino bom de bola, mas eles querem 30, 40 mil para deixar um menino uma semana no clube. Que isso, gente? E às vezes, E antes não existia isso. Exato. Antes era o talento, fica aqui. Agora talento e dinheiro. É o dinheiro. Se o pai tiver um peso maior que o dinheiro. Toda vida. Se o menino não tiver dinheiro, ele não fica. Sim, eu acompanho muito o futebol brasileiro em si. E uma das grandes tacadas foi o Sávio, o Diabo Louro, ponta esquerda do Flamengo, está passando por Tubarão, vê um lateral, esse garoto tem futuro. E levou. E hoje, avaliado em 130 milhões, chama-se Wesley, lateral direito do Flamengo. Estava aqui no Tubarão. Olha só. Entendeu? E o Sávio apostou. Quantos Jorginhos, quanto Wesley tem por aí, mas simplesmente... Maria, eu não denunciei, que não caberia a mim denunciar. Mas simplesmente teve um empresário que pegou o ginásio, marcava horário comigo nos ginásios e pegava dinheiro de pai do Ceará, lá da Bahia, e os meninos aqui passando fome. Quando ele não estava, é que eles falavam para nós. Inclusive, ele deixou as crianças, os guri, alojados aqui no Arroio e não pagou o alojamento. Olha só, Sim. Então, Hoje, infelizmente, tem muita safadeza. Tem muita safadeza que muita gente não conta. Não fala, porque tem medo, às vezes. Eu acho que o empresário veio para libertar o jogador de futebol. Nós temos o tricampeão Félix, morreu pobre roupeiro do Fluminense. Porque naquela época era o seguinte, por que naquela época nós tínhamos ídolos? Porque Roberto Dinamite jogou a vida toda no Vasco da Gama, teve uma passagem lá pelo futebol espanhol, Portuguesa de Desporto, Zico só joga no Flamengo, Júnior vai para a Udinese, depois só o Flamengo. Já o Romário, quando tinha empresário, jogou nos 3 do Rio de Janeiro. Só faltou jogar no Botafogo. Então, quem tem o Romário como ídolo? A torcida do Vasco? Torcida do Fluminense? Ou torcida do Flamengo? Não tem isso aí. Hoje você não tem o ídolo, porque o ídolo hoje é o empresário, é o dinheiro. Infelizmente. Infelizmente é. Entendeu? Então, se o jogador... 14 anos, ele já assina um contrato. Um pré-contrato. Aí, onde liberta o jogador, porque ele faz com que o clube coloque o salário dele alto para a multa rescisória ser alta. Entendeu? Então, aquele menino não passa o que o teu filho passou. Entendeu? Mas se o teu filho não tem alguém que ampare ele, o empresário ficava rico e o Jorginho jogava bola. Era o que ia acontecer. E o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro. Mas quando você vê uma CBF, onde se elege o pai do futebol brasileiro, a instituição que manda no futebol brasileiro durante 30 anos, uma instituição que tem 9 vice-presidentes, é loucura, né? Então, o que a gente ama, a primeira coisa que um menino de 2 anos chama, antes de falar papai e mamãe, ele fala gol. Ele fala gol.
Entendeu? Então... E é um esporte tão lindo, né? Tão lindo, né? Então, você, como mãe, é uma realização ver a história do teu filho. E quantos pais que vestiram, que colocaram dinheiro e que foram decepcionados. Eu queria que esses meninos aí tudo deslanchasse, mas os clubes querem dinheiro para deixar o menino uma semana. Deixa uma semana, não vingou, manda embora. Não é um joguinho. Claro que não, peneira. Não concordo com peneira. A peneira peneira é muito injusto, gente. Da visão de quem tá valendo. Tanto é injusta que o Cafu rodou em 12 peneiras. O Pelé, no início da carreira dele, foi rejeitado por alguns clubes. Rejeitado por alguns clubes em São Paulo. Realmente. Por aí se tira essas coisas. Tem muitas histórias desse tipo, cara. Beleza, garotão. Quem tem história é a Farmácia Nova Farma, que agora é Farmagnos. Nova Farma, uma rede de farmácia em Santa Catarina e no Paraná. Parceria que traz para você promoções em preços baixos, perfumaria, medicamentos, além de ótimo atendimento, aplicações injetáveis, perfurações de lóbulos, que é você colocar o brinco, né? Aferição, pressão e glicose. Venha conferir nossas promoções. Farmagnos, a farmácia do meu amigo Daniel. Bem aqui na Cônigo Itamar, Luiza Costa, bem pertinho da loja Carguenin, da minha grande amiga nega. Então, são 11 horas 48 minutos. Lembrando para a galera de Nova Brasília, que durante a semana eu divulguei que nesse domingo o Quarentões União Futebol Clube, que está participando do campeonato da Liga Imitubense de Futebol, iria jogar lá em Barreiros. Esse jogo é no estádio do União da Baixada, é no Romeu João Duarte. Então, domingo teremos às 16 horas, aqui na Caputera, estádio Romeu João Duarte, o União contra o time de Barreiros, lá de Pescaria Brava. O jogo não é em Barreiros. União e Barreirinhos será aqui na Caputera. 11 horas 51 minutos. Quem quer sua companhia sou eu, apresentador da Agenda Esportiva, Antônio Linhares nos trabalhos técnicos e a mãe do futuro volante do Clube de Regatas do Flamengo, Maria Tereza, que está aqui ao meu lado. Ô Maria, eu recebi uma mensagem que diz o seguinte: ô Bi, não é porque a Maria está aí que tu só sorteou coisa para as mulheres. Vou entrar com processo. Então, Neninha, aqui, ó. Ela me presenteou com um lindo boné do Arsenal, com chaveiro. Tem mais coisas aqui, tá? Inclusive com a foto aqui do meu grande amigo ídolo Jorginho, o Emirates Flybetter. Que legal. Então a Maria vai fazer o seguinte, né, Maria? Vai deixar com o Bi, lá no ginásio, um presente para o Neninha. Tá bom. Neninha mora lá no campo da aviação, tá bom. É seu fã, essa pessoa maravilhosa. Quem não conhece a Maria não sabe. Neninha e a Maria é a mãe do Jorginho, mas não é só a mãe do Jorginho. A Maria estava na Inglaterra quando uma senhora me pede uma cesta básica. E eu ligo para essa mulher. Ela falou o seguinte: tu vai lá no mercado, pouco preço, liga para o Cico que ele vai levar. Então, essa pessoa de um coração gigante, apesar de ter deixado o Nós 10 minutos sem bola. Sem bola. Gente, essa história é verdadeira, me arrependi no mesmo dia, eu pedi desculpas, eu estava muito brava. Mas é verdadeira? É verdadeira. Eu peguei a bola, eu vou embora. Pode pegar outra bola que eu vou embora. Eu só notei quando a outra menina chegou. Bito, tens uma bola? Porque a Maria levou a bola. Ai, que feio, né, gente? Desculpa aí, desculpa. Pedi desculpa no mesmo dia. Eu tava com a cabeça muito quente. Ai, que raiva daquele time. É aquilo. Sai de casa para quê? Vai pegar uma BR. Deixa a família. Vou lá bater uma bolinha. Vou me divertir, mas vou competir. Eu vou competir, gente. Não tem classificação? Justamente. Aí, não cai para a segunda divisão. Não é. Essa história é verdadeira. Me arrependi, pedi desculpas. Vocês não querem jogar? Nunca mais faço isso. Isso aí eu prometi para as meninas. Eu sei que elas ficaram chateadas. Pedi desculpas. A Kátia sabe que é verdade. Pedi desculpas e não faço mais. E outra coisa que eu fiquei feliz agora. O presente não é para a Kátia, é para a nora da Kátia. Para a Isabela Farias. Muito bem. Isso mesmo. A Kátia
pega o butiá, toma só ela, então não tem essa dele. E nós estávamos conversando aqui em off, a Maria é prova viva disso aí. Antônio Linhares também teve uma proposta para jogar na Inglaterra e não confiou no empresário e deu para trás. Brincadeira, né? Mas o que a gente estava conversando aqui, Maria, entre a Itália e a Inglaterra, aonde o seu filho se sente melhor? Itália. Na Itália. Na Itália. É um país maravilhoso. Abraçou meu filho desde do primeiro dia que ele chegou lá. Ele aprendeu a amar a Itália, ama o Brasil também, com certeza. Ele ficou 10 anos na Itália, né? E agora está há 5 na Inglaterra. Mas o coração dele bate pela Itália. E uma das coisas que marca a carreira do teu filho é porque na Itália ele defende nada mais, nada menos do que o Napoli de Careca e Maradona dos anos 90. Depois ele vai para um Chelsea. Olha quem passou pelo Chelsea, só fera. E Arsenal. Então o Jorginho não foi cara de Brighton, não foi cara de... Jorginho foi cara de time top. Por isso seleção, né, cara? E seleção, justamente. Italiana. Inclusive campeão da Liga dos Campeões. Auge, né? O auge, né? O ponto mais alto. 2021 foi o auge da carreira do meu filho. De Imbituba para o mundo, né? Foi um ano maravilhoso para ele. De Imbituba para o mundo. Então, é uma carreira que poucos jogadores que saem do Brasil, eles conseguem. Porque muitos jogadores conseguem, mas, por exemplo, naquele time que ele saiu, ele não tem outra proposta. E o teu filho foi a lá Neymar, entendeu? Só com proposta de times grandes. E profissional e titular por onde passou. Por isso é que eu te perguntei, que eu não sei o que é que estava acontecendo com o Michael Arteta, que é o treinador do Arsenal, barrando ele. Mas é isso aí mesmo. Final de contrato. Com o Arsenal, é planejamento. Só o fato... Está com quantos anos, Maria? 33. 33 anos. Ter proposta da Juventus, que é o time de ponta, um dos times de ponta da Itália. Futebol italiano, é o quê, cara? Sim, eu concordo contigo. Mas é aquilo, a Itália é outro modo de pensar. Claro. É outro modo de pensar, entendeu? É diferente da Premier League. A Premier League é o maior campeonato do mundo. É verdade. Então, o que é que eles pensam? 33 anos não tem mais aquele vigor para acompanhar. Só que o cara é um craque, entendeu? E a hora de faturar é agora. Eles querem faturar. É diferente do futebol brasileiro. O futebol brasileiro paga 3 milhões para Memphis Depay. O Vasco paga para esse 10 que veio agora aí, o Payet, com 38 anos. Não dá mais, né, cara? 38 anos não joga aqui no ginásio, não, cara. Não joga. Mas só o fato dele ser lembrado por grandes clubes do futebol mundial, tipo a Juventus, tipo o Flamengo, né? Então, quer dizer, isso aí para a carreira dele é fantástico. O ego dele. Sim. Kátia está dizendo que o primeiro prêmio foi para mim, o segundo para a minha norinha. E agora, quem que vai discutir com a Kátia? Minha querida, são 11h57. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Que bom. Tá tudo certo. Da mesma forma, é um prazer tê-lo sempre lá no ginásio Paulo Roberto Martins. Eu gosto muito. Que só enriquece o meu trabalho. Ter você, ter a Kátia, eu tenho saudade da Lisa, da Amarela, daquele é nós, né? Aquele é nós do passado. A turma, tudo passa, Bi. Tudo passa. Tudo passa. Eles me incomodavam tanto que eu falava o seguinte: pegue a chave do ginásio vocês, aqui eu vou para casa. E elas ficavam bebendo. Ô, turminha que bebe. Eu não, só elas. É verdade. Então, assim, eu vou torcer como torcedor do Flamengo e fã do Jorginho para que ele venha para o Flamengo, mas que Deus dê um rumo melhor para o teu filho. Se ele achar que deve ir para a Arábia ou outros países onde ele vai encerrar a carreira com um futuro melhor, que com certeza hoje ele já está consolidado financeiramente. Eu queria ter 1% do Jorginho. Jorginho, por isso tu deve vir para o Flamengo. Mas se ele for para o país que realmente ele acha que, vou encerrar a carreira, porque futebol é assim. Deu a idade, acabou, e um abraço, eu tenho família. Eu vou torcer para o Jorginho aonde ele estiver. Entendeu? E principalmente pela humildade. E quando ele estiver aqui em Imbituba, eu terei o prazer de receber mãe e filho aqui na Agenda Esportiva.
Tá. Muito obrigado pela sua presença, querida. Muito obrigado mesmo. Suas saudações finais. Obrigado, Bi, pelo carinho de sempre, né? A gente se dá muito bem. Sim. E obrigado, Antônio, pelo carinho também, pelo convite. E é isso aí. O futuro a Deus pertence e eu sempre digo, né? Que Deus dê um discernimento para ele escolher o melhor para ele, para a família, onde ele estiver. Eu sou Jorginho. Beleza. Muito obrigado pelo carinho. Nessa hora, ele tem que escolher e ver muito bem o que é melhor para ele. Mas, Ele disse, mãe, a minha cabeça está um balão, não tem mais o que pensar. mas assim, ó. Mas vou deixar... Infelizmente, vai ter que escolher um. Eu vou fazer uma justamente. perguntinha aqui. Ô, Maria, nas categorias de base, antes dele ir para a Itália, ele foi barrado em Palmeiras, Inter e São Paulo? Foi. Sim, Isso aí ele é passou por verdade? esses 3 times e não foi aprovado. Não foi. Aí voltou bem desanimadinho, tá? Aí a Leila. Mas continuou nas escolinhas, né? Aí, Mas faz parte. Já pensou, na nossa vida, a gente só receber sim? Não. Não existe isso. Não existe isso. Ele continuou firme, sempre amou o futebol e é isso aí. Não, e só por ele ser rejeitado nas categorias de base do Palmeiras, eu já fico feliz. Porque hoje, financeiramente, quem pode bater com o Palmeiras é a dona Leila Pereira. Então, ele já tem aquela mágoa do passado. Então, meu querido, pega a sua esposa, vem curtir Copacabana, que a nação vai te receber de braços abertos. Agora, em termos Com de certeza. beleza natural, o Rio de Janeiro dá um banho, né, cara? Dá, né? E A esposa dele, eu acho que quando ela sobrevoou o Rio de Janeiro, deve ter se encantado. Gostou muito. Quer vir? Tem Quer vir? lugares fantásticos. Rio de Janeiro e Florianópolis. E uma coisa que eu vou te falar na vida do jogador de futebol. Se a mulher quer vir, ninguém segura. Não, a palavra final dela. A esposa. A esposa do De La Cruz andou deixando umas brechas aí com a torcida do Flamengo. Lá no jornal argentino, ela falou que era muito fã do River Plate, que nós estamos no Brasil, mas não gosta do Flamengo e não vejo a hora de voltar. E outra coisa, ela disse que não esqueceu ainda a decisão que o Flamengo ganhou. O River está ganhando, o Flamengo virou. Ela disse que aquilo ficou então, marcado. Só que, ela deu essa declaração. E quem sustenta hoje o marido é o Flamengo. Então, tem que saber o que é que fala. É justo. Tá? Isso que eu digo. A torcida do Flamengo invadiu a rede social. Tem que ter cuidado com o que fala, gente. Tem que ter cuidado. Principalmente no Rio de Janeiro. A torcida do Flamengo invadiu as redes sociais dela. Olha só. Entendeu? Então, quer dizer, não pode falar besteira porque ele está no Flamengo. Tem que medir as palavras. E eu tenho uma declaração do Felipe Luiz que falou o seguinte: eu estava lá no Espírito Santo, na casa do meu velho, lá, passando uma férias, e a minha mulher decidiu que nós não iríamos voltar mais para a Espanha, para o Atlético de Madrid. Queríamos ficar no Brasil. E quando a esposa decide, acabou. Então, galera rubro-negra, Neninha, tu vai vestir o manto sagrado com o nome de Jorginho. Pode ter certeza. A esposa dele trabalha? Tem alguma... Não, só cuido do... Que eu fiquei sabendo que parece que... Ela é cantora? Aí tem informações. Que ela tem um trabalho para a atividade dela e achou interessante o Rio de Janeiro. Ela é cantora. Ela é cantora, né? Então ela é cantora. Ela é cantora. Inclusive, o dia que, se ela vir aqui, ela vai fazer dupla com o Neninha. Ela vai fazer a primeira voz. Traz o piano, ela toca piano. Toca piano? Ela toca piano. Toca piano e o Neninha fica no ki no outro lado. Ô, Nena, ó, tá aí, ó. Acabou. Jorginho é nosso, cara. Ainda mais que a esposa dele toca piano e tu é um dos melhores. Para mim, tu é um Roberto Carlos da vida. Então, nós vamos ter, com certeza, esse grande homem, esse grande amigo, esse grande jogador, esse grande mitubense aqui no futebol brasileiro. Então, é isso aí, minha querida. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. 12 horas, 7 minutos. Agradecendo essa presença honrosa da mamãe do Jorginho Frelo. Agora eu vou para o futebol amador. E falar em futebol amador, comissão técnica do Quarentões do União Futebol Clube. Tem o meu amigo Alexandre, que inclusive estará na próxima sexta-feira aqui na Agenda Esportiva. Ele é auxiliado pelo Rodinaldo, pelo MacGyver. O MacGyver é o preparador de goleiro e o Kleber é auxiliar. Essa galera estará jogando neste domingo, hein? Lá na Caputera, ali no estádio do União da Baixada, contra o Barreirinhos.
Então, o jogo de quarentões da Liga Imitubense de Futebol, União e Barreiros, não será lá em Barreiros, lá em Pescaria Brava, e sim aqui na Caputera. E quem fechou com o MEC foi o Divino lá de Jaguaruna. Alô, Batista. Alô, Tino. Alô, Juvenal. Recebam bem essa galera. Essa galera lá de Jaguaruna estará jogando neste sábado à tarde, lá no Macacu, capital do Siriú, que faz fronteira com a Gamboa, estádio Abílio Lima. Já no Pasleme, no Centro Esportivo do Pleque, tem primos do meu amigo Cebola, recebendo o São Paulo aqui da Fazenda São Paulo. É o São Paulo do meu amigo Andrei. Já o Pleque do meu amigo Fabinho. Alô, meu ouvinte Cida. R$50 de compra, minha querida. Estará jogando neste sábado, lá em Laguna, contra o bom time do Esporte Cristal. No Vila Nova Atlético Clube, tem Palmeirinhas e Real Ferraz, lá de Garopaba. Na Encantada, no Bertoldo Álvaro Santos, o Encantadense recebe o bom time do Costeira. Alô, Wilson. Na Penha, lá no Imbraim Souza, Penharol e Sambaqui. No Macacu, já falei que no Macacu tem MEC Divino, lá de Jaguaruna. No Adelino Frontino de Souza, lá na Associação Cultural Ibiraquera Gramense, tem Gramense de Vastral da Divinéia. Lembrando que o London, esta galera pede adversário para jogar fora de casa no dia 10 ou no dia 17 de maio. Um abração para o presidente do London, é a galera aqui da Divinéia. Tem mais, Bi? Na Palhocinha, lá no Taurino Olavo Pacheco, o da Lagoa recebe o Oriente lá de Humaitá. Em Jaguaruna, lá no estádio do Rio Branco, em Jaguaruna, no estado do Rio Branco, às 16 horas, tem Nakayama e Cruzeiro de Bom Jesus. Na Ferrugem, lá no Vamos Silva, Nativos e Maresia. Já na Caputera, lá no Romeu Duarte, sábado à tarde, porque domingo quem vai mandar é a União Futebol Clube. No sábado à tarde, tem Baixada e no estádio Romeu Duarte, que é o campo do Baixada, o AVC recebe a União de Itaquaruçu, é o time do meu amigo Duga. Em Bom Pastor, lá no Mendes Fernandes, Municipal de Gravatal e Santos lá de São Martinho, o time do meu amigo Aldo. Em Capivari de Baixo, no Francisco Silva, popular franciscão será palco de Roma e Independente, lá do Sertão dos Correias. Já na Passagem da Barra, lá na Laguna, alô Gilmar, tem Barrense Beira-Mar, é o clássico lagunense. Tem mais, Bi? Tem Congonhas, o Palmeiras recebe o Água Boa lá de Sangão. No Mário Ernesto Nandi, lá em Lajeado, que é município de 13 de maio, tem São Luís recebendo o bom time do Bressan. Abração no Bressan e também no Nani. No Brajo Marcos, tem a América de Capivari de Baixo, recebendo o Pinheirinho do KM60. É o time do Zé Bala. Em Gravatal, lá no Silvio Zappellini, São Roque, Areias e Garopaba. No Trevo de Itapirubá, Viracopos e Aval de Laguna. No Estreito, lá no Dino José, Beira-Mar e Santa Maria da Barranceira. Em Jaguaruna, Osni Pereira, Nakayama e Cruzeiro de Jaguaruna. Ingressos 1 litro de alimento não perecível. Em Congonhas, Floresta recebe o Santo Salvão lá de Sangão. Em Santiago, AVS São Cristóvão de Armazém. Em Jaguaruna, Poços e Ume. Em Armazém, tem Coroas do Sul, tem Asa e Coroas do Sul de Armazém. Lembrando que o MEC pede adversário, pedia, né, Mi? Pedia. Anunciou aqui, já foi fechado com o Divino lá de Jaguaruna. Falando em Jaguaruna, no estado Almiro Santiago, tem Poços, não, Poços não joga mais. Sim, tem Poços e Ume de Tubarão, porque quem joga aqui é o Divino. E o Poços ficou para jogar em Jaguaruna com o Ume. Então a galera de Jaguaruna terá futebol amador neste sábado à tarde. Em Santiago, Pescaria Brava, AVS São Cristóvão de Armazém. No Brajo Marcos, lá no Fábio Silva Tubarão, tem União Operária recebendo o 13 de maio de Capivari de Baixo. Em Garopaba, Independente Palmeirinhas de Armazém. No Parque dos Imigrantes, lá em Criciúma, Francesa e Rio do Cedro. Jogos que marcarão o domingo. Agora vamos para o domingo, dia 4 de maio. Jogo de quarentões. Em Congonhas, Master Garibaldi recebe o Master Estaçãozinha. Na Caputera, no Romeu João Souza, Baixada e Olaria. É clássico de quarentões. Em Barbacena, lá na Laguna, Fluminense e Avaí do Portinho. Também em Barbacena, Fluminense e Ponte Preta. Se joga na parte da tarde, sub-20. Em Vila Nova, no Imbituba,
Em Vila Nova, aqui em Bituba, no Vila Nova Atlético Clube, Granada e Democrata. Na Ferrugem, tem Quarentões do Capão, recebendo Quarentões do Campinense. Em Caputera, no campo do Paulo Carneiro, Lagoa Azul e Família Vieira. Em Campo Bom, Jaguaruna, Campo Bom e Torneiro, clássico local. No Trevo de Itapirubá, Quarentões do Viracopos recebe o Quarentões do Gramense. Antônio Linhares. A Agenda Esportiva teve a apresentação do Bi. Trabalhos técnicos, essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecê-lo há muitos anos atrás. Eu agradeço a Deus e a você que me deu o carinho da sua sintonia.